E isso é razoavelmente comum no sistema americano, né, Fernanda Manhota, que os estados, cada estado organiza a eleição, mesmo sendo eleição presidencial, e coloca em temas locais para serem discutidos pela sua população. Agora, explica para a gente, porque imagino que muita gente deve estar se questionando, por que Donald Trump está falando publicamente desta defesa, deste voto que ele deve dar numa discussão local da Flórida e de uma perspectiva que parece contraditória com um olhar mais conservador, por exemplo, né, o quanto isso diferiria de outros movimentos conservadores mundo afora que veem em Donald Trump uma das figuras proeminentes desse campo. Pois é, Yuri, sem dúvida. É bom lembrar para quem está nos assistindo, como você reforçou, que o voto nos Estados Unidos é um voto bastante complexo, né? As cédulas de votação em alguns estados têm mais de uma página, às vezes frente e verso, porque na mesma eleição se vota para uma série de coisas, inclusive para vários cargos locais, né? Juiz, muitas vezes xerife, e também são realizadas consultas, plebiscitos, às vezes referendos, enfim, é uma forma também de envolver a sociedade em temas que são sensíveis àquela realidade. E esse tema que você trouxe à tona, ele nos permite discutir um pouco o como Donald Trump, na verdade, representa pouco esse partido republicano convencional que a gente está mais acostumado a conhecer e, sobretudo, nos últimos anos, pelo seu viés mais conservador. O Donald Trump, na verdade, ele está bastante alinhado com o que ele sempre foi nesse caso em particular. Ele não foi, desde criancinha, né, aquele republicano de carteirinha. Aliás, ele se tornou republicano mais tardiamente e ele sempre teve afinidade com pautas de agenda de costumes, pautas sociais, numa linha mais progressista, né? Pouca gente acompanhou essa fase de Trump, mas em relação a temas como aborto, a própria questão das drogas que você trouxe, ele sempre foi uma pessoa mais aberta a essas possibilidades do que um republicano tradicional. É claro que nos últimos anos, na medida em que ele se tornou o símbolo do partido republicano, ele abraçou esse conservadorismo por uma certa conveniência, mais do que convicção, eu diria, até porque ele precisava dialogar com essas bases. Mas ele não surpreende quem o acompanha por mais tempo, né? Quer dizer, ele, de fato, sempre foi essa figura de um olhar um pouco mais aberto. Nesse momento da eleição, a sensação que eu tenho é que, além de voltar às suas origens, ele está, claro, tentando ampliar um pouco a bolha, né? Está tentando abraçar o indeciso, está tentando, de certa maneira, se comunicar com o independente, com aquele eleitor que é conservador nos costumes, mas que tem uma certa flexibilidade como ele próprio. Então, é uma manobra, claro, para tentar ampliar aquele range de possibilidades eleitorais, que vai incomodar certamente os grupos mais radicais, inclusive seu próprio vice-presidente, que é muito mais conservador e muito mais fiel, né, a essa agenda conservadora do que o próprio Trump, enquanto o próprio Trump vai se flexibilizando. Só nessas últimas semanas, além desse voto da Flórida em relação à questão da maconha, ele também já, por exemplo, falou sobre fertilização in vitro, que é um tema que para os conservadores mais radicais nos Estados Unidos é tabu. Eles consideram que fertilização in vitro não é algo que se deveria promover, né? E o Trump fez campanha dizendo que vai, inclusive, tornar público e gratuito nos Estados Unidos. O J.D. Vance considera a fertilização in vitro algo contrário às crenças conservadoras religiosas e, portanto, ele mesmo já fez campanha na direção oposta. Eu diria que é isso. A gente está numa campanha muito disputada, como a nossa reportagem mesmo trouxe, né? A Mari reforçou e também a Débora mais cedo. A gente tem uma campanha hoje de empate técnico. Qualquer um que disser que vai dar um resultado ou outro está sendo irresponsável, porque concretamente, matematicamente, os dois podem ser eleitos. E eles estão, portanto, disputando na vírgula e tentando, de alguma forma, se tornar um pouco mais competitivos, Yuri. Essa é a Fernanda... Yuri, Oi, diga, Débora. Deixa só um complemento que você lembrou, né, sobre a postura mais conservadora do J.D. Vance, especialmente nessa questão das drogas, né, Manhota? Deve ser um assunto muito delicado para ele estar do lado de quem defende legalização, mesmo que seja a maconha, né, Manhota?
Sem dúvida, Débora. E isso mostra, para além da eleição em si, como o Partido Republicano está, ao longo dos anos, né, carente assim, de quadros, né, de lideranças que possam representar grupos mais coesos. Porque, de fato, a gente aqui tem o trumpismo se impondo agora como uma força majoritária, então abraçou o trumpismo de fato, e esses grupos conservadores mais convencionais, eles ficaram um pouco órfãos assim, de liderança, né, eles estão cada vez mais minguados, e talvez na última semana a principal sinalização nessa direção foi quando basicamente as grandes figuras da geração passada vieram a público anunciar o voto em Kamala Harris. Foi o caso do ex-presidente Bush, foi o caso de outros, né, parentes aí da dinastia também Bush, e de figuras como Dick Cheney, ex-vice-presidente também, figuras que até uma década atrás eram consideradas naquela época os chamados neoconservadores, né? Hoje os neoconservadores estão cheirando a naftalina, né? Ninguém lembra mais deles. É verdade. Então, para ver como os espectros vão andando. Fernanda Manhota, muito obrigado mais uma vez aqui pelas suas análises.